Fala meu querido, fala minha querida, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao terceiro episódio do Carro Cast. E nesse episódio eu montei uma lista incrível de 7 opções de compra de 30 a 35 mil reais. Mas tem um detalhe, eu tentei aqui fugir do óbvio, porque geralmente quando se vai buscar carros dentro dessa faixa de preço, se olha Gol, Palio, Celta, Ford Ka, enfim, já tem aí uma lista de modelos que já é mais conhecida do mercado. Mas existem outros que não são tão conhecidos assim ou que não recebem tanta atenção do público e que estão dentro dessa faixa de preço também, que muitas vezes eles são mais modernos, mais bem equipados, né? Então são aí outras opções extremamente interessantes de compra, né? Então me acompanhe nesse episódio porque você vai sair aqui com 7 alternativas incríveis, né? 7 opções com excelente custo-benefício, tá bom? No começo do episódio do Carro Cast eu vou trazer aí algumas notícias, né, que agitaram a semana anterior à gravação desse episódio, tá bom? E vou começar agora passando, né, falando aqui para você a primeira notícia. A Montana, né, saiu de linha. Essa aí é a primeira notícia que eu tenho para dar. A Montana ela saiu de linha. O anúncio ele não foi feito pela GM, né, pela Chevrolet. Quem fez, né, quem falou sobre isso foi o Sindicato dos Metalúrgicos, né, que ele cuida aí dessa parte da linha de produção da Montana. Então não lembro exatamente o nome da cidade, o nome do sindicato, né, que fez esse anúncio, né, que falou, né, que a picape havia parado de ser produzida, tá bom? Mas não foi só isso que aconteceu, né? A Chevrolet ela também anunciou a produção de uma nova picape, ou seja, a substituta da Montana, né? Então a picape que vai utilizar a base que já é utilizada no Tracker, no Onix Plus, no Onix. E essa picape ela vai ser pensada, né, para combater a estrada, né, que é um sucesso aí de vendas da Fiat, né? Não sei se você acompanhou o último episódio, né, o episódio anterior, o Carro Cast 2. Eu falei qual foi a lista dos carros mais vendidos do Brasil, né, em abril, e quem foi o carro mais vendido de abril foi a Strada, para você ver como que a Strada ela tá indo bem, né? E faz sentido sim, né? A Chevrolet tirou uma picape que já era produzida desde outubro de 2010, né? Desde 2011 não recebia atualizações, os números de vendas estavam fracos, né? Então faz sentido, né, que ela tire a antiga picape, né, de linha para produzir uma nova. Se essa picape é a nova geração da Montana, eu não sei, não vou saber dizer para você, né? A certeza que eu posso passar aqui é que ela vai usar as motorizações turbo, né, que já usam aí o Tracker e o Onix, e que é uma picape pensada para combater a estrada. Então, se ela é a nova geração da Montana, eu não sei te dizer, tá bom? Mas, enfim, essa foi a primeira notícia. A segunda, né, que interessa aí para nós brasileiros é o Tiguan Allspace, né, o SUV da Volkswagen. Ele foi renovado lá fora. As mudanças visuais, né, deixaram o carro mais alinhado com o padrão, né, visual, a linha visual aí da Volkswagen, né, deixaram ele aí com um visual um pouco parecido com o Golf, né, o Golf de oitava geração, que não foi apresentado há tanto tempo assim. O Tiguan ele vai ter uma responsabilidade de enfrentar um futuro lançamento da Jeep, né, que é o Commander, né? Então ele está posicionado aí numa faixa de preço acima do Compass, né? Então vai ser posicionado, né, numa faixa de preço acima do Compass. Então tem Renegade numa faixa abaixo, tem o Compass na faixa, vamos dizer assim, intermediária, e acima dela vai ter o Commander. Então a Jeep vai lançar esse SUV, e o Volkswagen Tiguan, né, que já é oferecido no Brasil, ele vai ter essa responsabilidade de enfrentar esse concorrente aí. Provavelmente,
né, o novo Tiguan, ele vai ser oferecido da mesma maneira que o Tiguan atual ele é oferecido no Brasil, ou seja, antes tinha o Tiguan Comfortline, um Tiguan um pouco mais simples, mas hoje só tem o Tiguan R-Line, com motor que eu acredito que é o mesmo motor utilizado no Golf GTI, né, no antigo Golf GTI, e no Jetta GLI, né, então é o mesmo motor e numa faixa de preço aí de acima dos 200 mil reais, né, então é provável que a Volkswagen mantenha o posicionamento, né, porque o antigo Tiguan Comfortline, ele estava numa faixa de preço que o próximo lançamento da Volkswagen vai ocupar aí no mercado. Que lançamento é esse, Fábio? A próxima notícia é justamente sobre esse lançamento, né, que a Volkswagen vai fazer aí no Brasil, né, que é o Taos. Né, a data de lançamento dele foi confirmada para o dia 27 de maio. Ele vai ser posicionado para combater o Compass e o Corolla Cross. Né? Então, como eu falei, o antigo Tiguan ele estava aí nessa faixa de preço, né, desses os SUVs que eu falei agora, saiu de linha, né, foi tirado de linha. O Taos vai entrar no lugar dele e o Tiguan R-Line vai se manter ali na faixa de preço para combater o Commander, né, o Tiguan R-Line de 7 lugares. A data de lançamento, né, como eu falei, foi confirmada para o dia 27 de maio. E assim, o visual do carro já é conhecido, né? Então tem uma cor, né? Antes de eu gravar esse episódio, eu recebi aqui um arquivo, né, um PDF de uma concessionária da Volkswagen, e eu vi que aquela cor de bronze, né, que foi apresentada, eu acho que é bronze, aquela cor, né, que estava naquele carro lá das fotos que foram divulgadas, aquela ali é uma cor especial de lançamento, né, que vai estar disponível somente na versão Highline. Mas enfim, dia 27 de maio vai ser o lançamento desse SUV com a motorização 1.4 TSI, que era utilizada justamente no antigo Tiguan Comfortline e é a mesma motorização que é utilizada no Polo GTS e no Virtus GTS. Uma outra notícia, o Fiat Uno, ele agora só é vendido em uma versão única. Antes tinha, acho que eram 3 ou 4 versões, né, com uma delas só com o motor 1.3, mas agora o carro ele somente é vendido numa versão chamada Attractive com motor 1.0. Né? Então a Fiat cobra 56.190 por essa versão e só um detalhe, no estado de São Paulo ela é mais cara, né, porque por conta dos impostos lá, né, que Dória aumentou o ICMS, né, ele está custando, né, em São Paulo 57.995, né, no resto do Brasil 56.190. O carro vem equipado com ar-condicionado, direção hidráulica, vidros elétricos, computador de bordo e rodas aro 14 com calotas, né, então vem somente com isso. O carro ele já teve aí dias melhores no Brasil. Ele vive aí um momento complicado, né? Porque ele não é tão bem vendido assim. A maioria das unidades vendidas, né, são para frotistas, né? Então não se sabe, né, se o carro ele vai ser tirado de linha ou não. Né? Então se falam, né, que vai sair de linha sim, mas não há confirmação. Então a expectativa é que o Fiat Uno ele seja tirado de linha daqui para o final do ano. Então, vamos ver aí, né, se isso de fato vai acontecer. Falando, né, de sair de linha, aposentadoria, a Mitsubishi vai aposentar, né, o Pajero Full. O carro ele não vai ser aposentado somente no Brasil, ele está sendo aposentado no mundo inteiro. Né? Então, ele já estava na mesma geração há 14 anos e ele já deixou de ser vendido no Japão já tinha um tempo, né? Ele já não era mais vendido por lá desde 2019, né? Então, olhando isso, né, viu que o carro já era um carro que já estava muito tempo na mesma geração e acredito, né, que a Mitsubishi enxergou que não valia a pena mantê-lo em linha, né? Então, ela tirou, né, o SUV no resto do mundo também de linha. Mas a marca ela resolveu dar uma despedida digna para ele. Né? Então ela ofereceu uma série, né, de 100 unidades, né, limitadas, todas numeradas, tá bom? E se eu não me engano, ela
Legend, no nome da série, alguma coisa assim. Era para ter colocado aqui na pauta aqui do podcast, mas acabei não colocando. Mas enfim, 100 unidades numeradas no modelo nessa série de despedida, né? E essa série vai estar disponível apenas na versão de 7 lugares e 4 portas. Custa 356.990 e vem com motor turbo diesel 3.2 com 200 cavalos e tração integral, né? Então, o carro ele até vem bem equipado. Controle de tração, estabilidade, assistente de descida, 8 airbags, ar-condicionado de 2 zonas. Você escolhe aí em uma zona a temperatura e na outra você escolhe também temperaturas aí diferenciadas. Sensor de chuva, sensor crepuscular, né, que acende aí o farol do carro quando ele percebe que tá escuro, né? O sensor ele aciona sozinho a luz do carro, né? Bancos dianteiros com regulagem elétrica, central multimídia com Apple CarPlay e Android Auto, sistema de som da JBL, né, teto solar elétrico e computador de bordo com funções aventureiras, né? Então tem bússola, medidor de pressão atmosférica e marcador de altitude, né? Então mais um modelo aí da Mitsubishi que saiu de linha, né? Então mais um modelo que vai ficar aí com seu nome só na história. Antes foi o Lancer, né, o Lancer Evolution, né? Então, mais um modelo que vai ficar aí no passado. Hoje, né, tem em linha um modelo chamado Pajero Sport, mas é um outro carro e que desse Pajero, né, que ele é o Pajero que ele tem uma boa reputação, conhecido aí pela galera do off-road. Desse Pajero só herdou o nome, porque é um outro carro, um carro mais luxuoso, um carro voltado aí para uma outra coisa, né? Um outro posicionamento no mercado. Então, fica aí, né? O pesar por menos SUV raiz, né? Vamos dizer assim, disponível aí no mercado. Bom, como eu falei, né? Esse episódio é uma lista, né? Vou falar aqui uma lista de 7 incríveis opções de compra, né? De 30 a 35 mil reais. E, né, essas foram as notícias, né? E agora eu vou falar dessa lista. Então, vamos lá começar, né? Vamos aí ouvir, né? Você agora vai conhecer que lista é essa, qual foram essas opções que eu coloquei aqui. Teve a razão porque eu quis montar essa lista. Os carros 0 km eles estão muito caros, né? Então, só para você ter uma ideia, não sei se você viu o último dossiê que eu fiz, né, falando do Gol. O Gol, né, que era para ser um carro popular, se você vai procurar, se você quer um Gol hoje todo completo na versão de topo, ele sai a 82 mil reais. Ah, Fábio, mas você está falando do Gol que ele é o mais completo de todos. Beleza, mas o Gol também, básico 1.0, sem nenhum opcional, ele está na faixa aí dos 60 mil. Né? Então, se você está precisando de um carro para trabalhar, ou se você quer sair do transporte público, talvez 60 mil reais não seja um valor tão interessante para você. Né? Então, não só para você, mas também para muita gente do mercado. Então, por isso que os seminovos se tornaram uma opção bastante interessante. Então, a gente tem muitas opções de seminovos, então é interessante que a gente saiba escolher, né? Que se saiba escolher que carro que vai colocar na garagem. Né? Então, por isso que eu escolhi, né, esses 7 modelos aqui para ajudar você nessa escolha. Como eu já falei, a ideia aqui é fugir do óbvio. Eu não coloquei Palio, Celta, Gol, não coloquei, né? Então, existem outras opções que são igualmente interessantes, ou até mais interessantes, né? Então, essa lista tem esse foco. Então, me acompanhe aqui e saia, né, com excelentes opções de compra. A primeira opção é Toyota Etios. Né? Sabe aquele ditado, né? Acho que você já ouviu aquele ditado que diz assim: quem vê cara não vê coração. Pois é, então isso se aplica ao Toyota, né? O carro tem um visual que ele não é dos melhores e particularmente, né, eu acho muito feio aquele painel central. Né? Então você está aqui dirigindo, tem um volante, não tem nada aqui na sua frente, tem um painel no meio do carro. Então eu acho isso muito feio.
O carro ele foi lançado para ser o Toyota de entrada, né? Ele nunca foi um grande sucesso de vendas, mas ele teve um desempenho razoável aí nesse quesito. Então, ele, né, no seu melhor ano de vendas, ele ficou no acumulado ano em 12º lugar. Hoje, né, o hatch, tanto o hatch como o sedã, eles estão fora de linha. Mas o carro ele é muito bom. É um carro muito bom. E que se você focar realmente no conteúdo, né, você vai ter aí um carro excelente na sua garagem, né? Então, tem mecânica robusta, ele é confiável, ele tem um bom consumo e no geral, no que ele se propôs a fazer, né, no que ele foi pensado para fazer, ele cumpre muito bem, né? Então, ele tem duas opções de motores, ele tem motor 1.3 e motor 1.5. Nessa faixa de preço de 30 a 35 mil reais, você não consegue pegar os Etios mais novos, né? Então você consegue aí pegar um de 2012, 13, 14, daí dentro dessa faixa de ano. Essa faixa de ano, né? 2012, 2013, 2014, é a faixa de ano que o carro ele foi lançado. Então ele não é o carro sem as melhorias visuais que ele acabou tendo depois, tanto no visual externo como no visual interno também, que na minha opinião deixaram o carro mais agradável, né? Então você vai pegar os Etios mais simples, com um acabamento mais simples, né? E sem as mudanças que a Toyota acabou promovendo ao passar do tempo aí no hatch e no sedã. Mas como eu já falei, foque no conteúdo, porque realmente o carro ele é muito bom. É um carro muito bom, é um carro que não vai decepcionar você e que se você colocá-lo na sua garagem, você não vai se arrepender. De verdade, é um carro excelente. A segunda opção é o Nissan March, né? É um outro japonês, né? Eu não vou só falar de japonês aqui, né? O terceiro lugar também é um japonês, mas eu não vou só falar de japonês aqui. Eu também não acho ele uma referência de visual, né? Mas até que o modelo restilizado, eu particularmente acho até bonito, né? Razoavelmente bonito. Mas mesmo que não seja uma referência no visual, ele consegue aí ser mais bonito que o Etios, né? Então, nessa faixa de preço de 30 a 35 mil reais, você consegue sim pegar os modelos restilizados, né? Que já são melhores no quesito visual. Assim como o Etios, ele também saiu de linha, né? E dentro dessa faixa de preço você consegue comprar tanto o March com o motor 1.0, tanto ele com o motor 1.6. Se você quer um carro muito econômico, vá no 1.0, porque ele com o motor 1.0 é um carro realmente muito econômico, tem um consumo muito bom. Se você precisa de mais disposição, vá no 1.6. Sério, ele anda muito. Eu falo isso por experiência própria, né? Então, meu pai, ele tem hoje um March 1.6 na sua versão de entrada. Aí o carro ele anda que é um absurdo, porque ele é muito leve, né? E o motor ele é muito potente para o tamanho do carro. Então, o carro ele anda muito bem. E também não é um motor que consome tanto. Então, tá faz aí médias de consumo que são superiores a do mercado. Se você, claro, não andar com o pé embaixo, né? Não tem como você ter aí consumo excelente se você tá com o pé lá embaixo no pedal. Mas se você precisar de força, tem um desempenho excelente que está acima da média aí, se comparado aos outros 1.6 aí do mercado. As versões mais completas, né? Elas vêm com um bom pacote de equipamentos. Então o carro ele tem 3 versões: S, SV e SL. A S é a versão que é a versão de entrada. Então você pode comprar a versão S e SV com motor 1.0. Se você quer comprar com motor 1.6, aí você vai poder comprar também as versões, né? Um S 1.6, SV 1.6 e SL 1.6. Não existe versão SL, que é a versão de topo com motor 1.0, tá bom? A versão de topo até vem com multimídia, ar-condicionado digital, comando de som no volante. Então é um carro muito completo que você sim consegue achar dentro dessa faixa de preço.
né, de 30 a 35 mil. Né? Então, ele não é um exemplo de espaço, né? Um carro aí que é bem compacto. Então, os viajantes eles vão viajar tranquilo na parte de trás ali e tudo mais, mas não é não tem um grande espaço assim, né? Então, facilita nas manobras, mas o passageiro e as bagagens acabam aí pagando o preço. Ele tem, né, esse March, ele tem um excelente custo-benefício. Então, se você não precisa de tanto espaço, vale a pena ficar de olho nele, sim. Mas, se você precisa de espaço, eu vou falar de um outro japonês agora, que é a terceira opção de compra. A terceira opção é o Nissan Versa. Como eu falei, né, se você precisa de espaço, essa é a sua opção. Né? E uma outra que eu vou falar também lá depois. Só para você ter uma ideia, o Versa ele tem medidas próximas à do Corolla. Para você ter uma ideia, ele tem medidas próximas à do Corolla. Então, o ocupante não vai reclamar de falta de espaço. Nem o ocupante vai reclamar e nem você vai sentir falta de espaço para colocar as suas bagagens, porque a mala dele é enorme. E também esse tamanho não pesa no consumo, né? Pois o carro ele tem boas médias aí de consumo de combustível. Ele tem motor 1.6, que é o mesmo motor 1.6 que é utilizado no March, né? E também no Kicks. E é uma mecânica robusta, né, que bebe das mesmas qualidades aí dos carros japoneses, né? Então, mecânica robusta, não tem um custo muito elevado para se manter, né? Então, é uma excelente opção de compra também. Se você pensa que dentro dessa faixa de preço você vai comprar um carro pelado sem equipamento, um carro pelado sem equipamentos, você está enganado ou enganada. Então o carro ele vai vir sim bem equipado, o carro ele vai vir sim com uma lista de equipamentos aí interessante, né? Então ele é um sedã muito competente e que, se você não foca tanto no visual e resolver aproveitar as qualidades do carro, que não são poucas, né? São muitas qualidades que o carro tem, então você vai ter um excelente carro na sua garagem, tá bom? A quarta opção pode ser que você fique um pouco desconfiado, né, com essa quarta opção, mas eu garanto que vale a pena ficar de olho sim nesse próximo carro, tá bom? Quarta opção, Peugeot 208. Eita, Fábio, um Peugeot, meu Deus do céu. Não, calma, confie em mim, porque o carro ele é bom. A Peugeot não tem uma fama muito boa no mercado, então por isso que provavelmente quando você ouviu esse nome Peugeot, você já ficou meio assim. Se você não ficou, ótimo, muito bom. Mas o 208 é um carro muito bom e ele merece sim a sua atenção. Pelo fato da marca não ter uma boa reputação no mercado, né, faz com que os valores que são cobrados por ele, né, por esse Peugeot, eles não sejam assim tão altos. Então, os valores desse carro eles são realmente bem atraentes. Isso também não quer dizer que eles venham pouco equipados. Pelo contrário, eles vêm muito bem recheados. Então, vem com multimídia, ele vem com ar-condicionado, vidros elétricos, alarme. O carro ele vem muito completo e fora que ele tem um acabamento interno muito bom. Né? Então ele tem um requinte, né? Que isolamento acústico, conforto. Ele tem um requinte que você dificilmente vai achar em outros modelos do mercado aí dentro dessa faixa de preço. Além do visual, que eu particularmente eu acho bonito. Então eu acho que é o primeiro carro aqui dessa lista que eu considero assim, poxa, esse carro aqui ele é bonito. Mas enfim, e ele não é bonito somente externamente, mas também como na parte interna. Então, além de um bom acabamento, ele também tem aí sim um visual bonito na parte de dentro do carro. Ele tem duas opções de motor. Tem um motor 1.5 e um excelente motor 1.2. Geralmente, dentro dessa faixa de preço, você só vai achar o Peugeot 208 com o motor 1.5. Se você tem um pouco mais de dinheiro, né, você tem um pouco mais de grana no bolso, você pode comprar aí o motor 1.2, o 208 com o motor 1.2. Mas, né, quando eu estava fazendo a pesquisa, eu achei sim um 208
né, com esse motor 1.2, né, que dentro dessa faixa de preço, né? Então, por que eu estou falando tanto desse motor? Esse motor é um dos motores mais econômicos do Brasil. Ele é muito, muito econômico mesmo, de verdade. Então, é um motor moderno e é um motor que, quando eu estava fazendo as pesquisas em relação a esse carro, eu vi que sim, é uma mecânica robusta, né? Então, também o carro ele é robusto, não dá tanto problema. Ele não faz jus à fama que os antigos Peugeot eles fizeram com que a marca tivesse, né? Então, enfim. É difícil, né, que você ache dentro dessa faixa de preço, né, o 208 com motor 1.2, mas se não achar, tudo bem, não tem problema. Vá no 208 com motor 1.5 que você, sim, vai ter aí um bom motor, um bom carro na sua garagem também. Como eu já falei, né, se o carro ele vem bem equipado, tem bom acabamento, uma mecânica boa, uma mecânica que não faz jus à fama da Peugeot, né, que tem no Brasil, coloque sim esse carro na sua lista, porque é um carro muito, muito bom, tá bom? Mas se você não quer arriscar, quer pegar uma marca aí mais tradicional, então a quinta opção é para você. A quinta opção é o Ford Fiesta, né? Então, recentemente a Ford ela saiu do Brasil, né? Saiu no sentido de que ela deixou de ser uma fabricante e agora é uma importadora. E isso gerou diversas reações negativas nos compradores, né, da marca. A decisão veio da matriz lá nos Estados Unidos. Então, como a Ford no Brasil, né, era uma filial, então o que ela podia fazer era somente acatar uma ordem. Então, essa decisão fez com que alguns carros, né, que têm aí grandes qualidades, né, perdessem aí um pouco do seu brilho. E um deles foi o Fiesta, né? O carro ele é bonito, ele é econômico também e ele tem uma dirigibilidade que é muito elogiada e possui também um bom acabamento interno. Mas ele tem uma manutenção cara, então esse aí é um ponto negativo do carro. Ele vem também com um bom pacote de equipamentos, né? Então ele até vem com controle de tração e estabilidade de série, por exemplo, né? Então, controle de tração ali, né? Ele vai, quando o carro ele começa a distracionar, né? Ele faz com que a força do motor ele seja distribuído de uma maneira mais linear, de uma maneira mais calma, vamos dizer assim, para que o carro ele não fique distracionando, né? E controle de estabilidade, né? Que como eu já falei, né? Sobre o Onix, né? Que ele atua ali nas pinças ali do freio, para que quando o carro ele sai da trajetória, né? O carro ele volte ali na trajetória normal. Mas enfim, a minha recomendação é o New Fiesta, né? Então, tem dois Fiestas aí no mercado. Tem o Ford Fiesta e tem o New Fiesta. Então, eu tô falando aqui do New Fiesta, tá bom? A minha recomendação é para o New Fiesta com o câmbio manual. Fuja do New Fiesta com o câmbio Power Shift, que é o câmbio automático, né? Então, é um câmbio extremamente problemático, né? Que gerou aí diversos processos, diversos problemas aí para Ford. Então, não olhe aí para os Fiesta com Power Shift. Foque nos New Fiesta com o câmbio manual, tá bom? Mas se você está assustado ou assustada com o custo de manutenção, que é um carro aí que tem um custo de manutenção mais em conta, a próxima opção também ela é interessante. A sexta opção qual é? O Volkswagen Up, né? Então, ele foi lançado, né, para substituir o Gol, mas acabou não tendo tanto sucesso na missão. E isso fez com que ele saísse de linha também recentemente. Mas ele é um carro cheio de qualidades. Então, é um carro seguro, né? Então, na época que ele foi lançado, ele foi submetido ao crash test e ele alcançou notas excelentes, né? Então, isso quer dizer que ele protege bem os ocupantes do carro, né? E protege os ocupantes, protege o motorista, né? Em caso de uma colisão, né? Isso é o resultado da modernidade dele. Ele é um projeto europeu, né? Ele é um projeto europeu e que foi trazido ao Brasil, né? Foi adaptado para ser utilizado no Brasil. Essa modernidade fez com que ele fosse um carro seguro e também atrapalhou aí no posicionamento dele. Por quê?
ele era um carro muito moderno para ser oferecido como substituto do Gol, né? Então, provavelmente, né, ele não é só a questão da modernidade, mas também a questão do preço, né? Porque a modernidade dele cobrava aí um preço, né? Então, provavelmente por isso que ele não teve sucesso nessa missão que ele se propôs a fazer. Ele tem outras qualidades além da segurança, né? Então ele é econômico, né? Ele é confiável e possui um desempenho aí muito bom para um carro com motor 1.0, né? Então ele também tem uma boa dirigibilidade. Então você vai ter aí prazer em dirigir ao carro. Provavelmente ele não vem tão recheado de equipamentos, mas ele vai vir com o básico, né? Ar-condicionado, direção elétrica. Ele vai vir com o essencial para você não passar sofrimento aí na hora de dirigir, na hora de usar ele para trabalho, alguma coisa do tipo. O ponto que vale a atenção é o espaço interno, né? Então ele tem aí um espaço que se compara do Kwid ao do Mobi. Então ele é maior, né, do que o Kwid e do que o Mobi, mas ele é menor que o Gol, por exemplo. Então, se você precisa aí de mais espaço, talvez o Up não seja uma opção tão interessante. Nessa faixa de preço você não consegue comprar o Up TSI, né, que tem a motorização turbo e que tem médias de consumo e desempenho ainda melhores, né, do que o Up com motor aspirado, né, que é esse Up que eu estou falando aqui, tá bom? Mas o Up aspirado ele vai servir você bem, não é uma má compra, tá bom? Então, se você não tem grandes exigências com o espaço, então o Up também ele é uma boa opção aí para você, tá bom? Mas aí você olha e faz assim: ah, Fábio, eu quero seguir a tendência do mercado. O mercado aí tá todo mundo comprando SUV. Eu quero também fazer isso. Não tem problema, porque dentro dessa faixa de preço, sim, de 30 a 35 mil reais, você consegue comprar um SUV também. E o SUV que eu escolhi aqui, né, que eu considerei aí a melhor opção dentro dessa faixa de preço, é o Renault Duster. Então, o Renault Duster ele é a nossa última opção de compra. Existem outras opções, mas o Duster, né, tem algumas qualidades que eu considerei importantes e que os outros SUVs eles não têm. Então, que qualidade é essa? Eu vou falar agora aqui, tá bom? O carro ele é espaçoso, tem um bom porta-malas, ele tem um conjunto mecânico robusto, além de ter uma boa altura em relação ao solo. Então, se você comparar aí com outros SUVs, ele se destaca aí, né, nesse quesito de altura. É um SUV extremamente competente. Vale ficar atento ou atenta ao consumo do carro, pois ele não é uma referência no assunto, né? Então, ele é baseado no Sandero, o que é algo bom e ruim ao mesmo tempo. A parte boa é o espaço, né? Como eu já falei, ele tem um espaço muito bom, tem uma mala aí muito boa. A parte ruim é que ele tem um acabamento interno muito simples, né? Então, possui diversos plásticos duros. Então, se você quer aí um pouco mais de requinte, talvez você vá achar um pouco estranho aí. No pacote de equipamentos você vai ter o básico, né, que é ar-condicionado, direção hidráulica, essas coisas, vidros elétricos, vai ter o básico aí do carro. Não vai ter airbag e ABS, né, mas isso é algo normal, porque o Duster dentro dessa faixa de preço, você consegue achar aí ele no ano 2012, né, que é o ano de lançamento do carro. Então, nesse ano aí de 2012, 2013, geralmente os carros eles que vêm com ABS e airbag, eles são a exceção, né? Então, o Duster ele não fugiu à regra e ele também é assim, infelizmente. Mas se você quer seguir a moda dos SUVs, essa é a minha escolha. Mesmo que o modelo ele seja simples, o Duster ele é muito competente naquilo que vem fazer. Além de ter um espaço interno muito bom, ter uma mecânica robusta, confiável, né, e de ter um bom custo de manutenção. O único detalhe é o consumo,
Mas questão de custo de manutenção, confiabilidade na mecânica, é um carro excelente, excelente e que por isso, né, eu escolhi para colocá-lo aqui nessa lista. Para concluir, né, por que eu montei essa lista? Os elevados preços dos carros 0 km, né? Então, isso fez com que os seminovos se tornassem aí opções bem atraentes no mercado. E a gente tem várias opções disponíveis, então é necessário que nós saibamos escolher, né? Então, como eu já falei, Gol, Palio e Celta são opções que já estão aí no mercado há muito tempo e que são as mais conhecidas, mais confiáveis, mais populares, mas existem outras opções interessantes. Então, geralmente quando se vai olhar esses carros, né, vai se olhar carros dentro dessa faixa de preço, vai buscar diretamente nesses aqui, mas o mercado tem outras boas opções, né? Então, essas outras opções, como você pode ver aqui, podem entregar mais, né, do que esses mais populares e além do fato e podem também ser mais modernas. Na minha opinião, esses 7 carros que eu coloquei aqui são os carros que mais entregam e cobram menos por isso. Durante a pesquisa eu vi outras opções, né, mas dentro do que vi, essas são as que considerei as melhores. Então, como você pode ver, dentro dessa faixa de preço tem de tudo. Então, se você quer um carro compacto, tem. Se você quer um SUV, tem. Se você quer um sedã, tem também. Se você quer um carro não tão compacto, mas quer um hatch também competente, confiável, tem também, né? Então, mesmo que essa faixa de preço não seja aí tão alta, é sim possível fazer uma boa compra, né? Então, eu acredito que qualquer um desses aqui, qualquer um desses 7 vai lhe atender bem, tá certo? Seja lá você que motorista de aplicativo, né, que está procurando um carro para trabalhar, ou você que quer sair do transporte público, mas não tem tanto dinheiro assim. Então, essa lista aqui vai servir muito bem você. É só realmente você escolher a opção que fique melhor adaptada à sua realidade, tá bom? Então, meu querido, minha querida, esse foi o terceiro episódio do Carro Cast. E aí, o que é que você achou dessa lista? Você concorda com esses modelos? Ou você acha que eu fiz uma escolha, alguma coisa? Você sentiu falta de algum também? Então, pode deixar aí nos comentários se você está vendo, né, acompanhando esse episódio no YouTube. Se você está ouvindo esse podcast no Spotify, alguma outra coisa, vá lá no meu Insta, no meu canal no YouTube. Deixe lá a sua opinião, porque ela é muito importante para mim, tá bom? E vamos enriquecer ainda mais essa lista, tá bom? Então, meu querido e minha querida, esse foi o terceiro episódio do CarroCast. E eu estou muito feliz porque você me acompanhou até aqui. E eu espero que você continue me acompanhando, tá bom? Um abraço e até o próximo episódio.